Boa tarde a todos e todas, boa tarde aos nobres vereadores. Lembrar que hoje é um dia muito importante, dia 25 de novembro, Dia Internacional de Luta contra a Violência à Mulher, e a gente tem que lembrar disso. Eu acho que é hora desse país dar um basta na violência contra as mulheres, seja ela emocional, física, psicológica, que isso acabe e que mulheres sejam respeitadas no nosso país e assim no nosso município. Vivemos dias tristes e como não lembrar disso? Mas voltando aqui para essa audiência pública muito, muito importante, quero agradecer a presença de todo mundo que aqui está, porque esse é um momento muito importante para cada um de nós que estamos sentados ali, os servidores estão de plantão, nas unidades, em cada secretaria. Nós temos que lembrar que essa luta começou, na verdade, nacional em 2019, quando houve a reforma, da Previdência. A reforma da Previdência que trouxe muito prejuízo aos servidores públicos do Brasil. E essa reforma ela prejudicou muito os servidores federais, trazendo a possibilidade de prejudicar os servidores municipais e do Estado. O governo do Estado, por exemplo, reduziu essa penalidade quando ele colocou as regras para quem fosse entrar em campo ainda, e não quem estivesse em campo. Nós tivemos aí, em São Paulo, por exemplo, vários artigos que não prejudicaram servidores quanto à emenda 03. Porque a emenda 03, ela trouxe essa flexibilidade. Você pode fazer ou você não precisa fazer. Ela não obrigou, e muitas vezes, esse corte de direitos, esse massacre aos servidores públicos. Obrigou os servidores federais, porque aí cabe a eles, era a previdência deles. Campos, a gente vive uma previdência privada, regime de RPPS. E aí cabe ao município, vendo o seu cálculo atuarial, o que ele precisa fazer de medidas. E o que a gente pede ao município de Campos, desde 2021, é que essas medidas não sejam a classe trabalhadora pagando por rombo de previdência. Em 2022, nós começamos longos diálogos aqui nessa Casa de Leis. Conversamos muito com muitos vereadores, acho que só alguns que não estavam, Beto Abençoado não estava na época, nem André, Tony também não. Acho que os demais estavam aqui em 2022, não, também não. Fabinho também não, Mas então aqui só Leão e Juninho, que estavam presentes. Naquele momento, ia o presidente Marquinhos Barcelar. E naquele momento nós dialogamos muito e pedimos que fosse feito a nossa reforma igual a do governo do Estado, que não é perfeita, mas era o menos prejudicial que nós poderíamos ter. Dialogamos muito com a ajuda do presidente Marquinhos, que eu quero agradecer mais uma vez. Nós conseguimos, durante 11 meses, não votar essa reforma. Ela ia ser votada no final de 2021, mas ela foi votada somente no final de 2022. Nós conseguimos dialogar muito, conversar muito. Na época, o presidente era Fábio Ribeiro, mas o grupo de oposição era a maioria, então isso nos concedeu oportunidade de diálogo com a Câmara. E acordamos isso, ficou muito bem acordado isso. Nós vamos trazer o vereador Álvaro de Oliveira, que é servidor do Estado, ficou incumbido de trazer essa reforma, e assim ele fez. Ele trouxe essa reforma, esse projeto para a gente, e assim nós acordamos. Estava tudo certo. Servidores de campo seriam prejudicados no momento que a emenda 03 obrigava, e aí não tinha jeito. E os servidores não seriam prejudicados onde a emenda não obrigava, apenas permitia. Assim fez o Estado, assim faria Campos. Infelizmente, no finalzinho de 2022, nós estávamos aqui nessa Casa de Leis, assistindo a sessão, quando eu escutei o número da proposta e falei, já está votando a proposta. A gente não foi avisado. E aí eu e o Genivaldo levantamos, começamos a conversar com os vereadores, fui até Fred, fui até Rogério Matoso, e perguntei, vocês viram? Vocês estão com a proposta aí? Não, estamos com a proposta aqui não. Me assustou. Me assustou porque em 2021, o presidente Fábio Ribeiro tinha garantido para a gente no ato aqui na frente, eu acho que quase todo mundo estava, que ele não iria pautar a retirada da auxílio alimentação, mas ele pautou. Vocês lembram disso?
Então me assustou, eu falei, poxa, a gente precisa ler o texto, porque infelizmente nem tudo que é acordado está sendo feito dessa maneira. Mas não tinha como, né? E eu fiquei muito chateada até. Depois, passado o tempo, eu assisti um vídeo do vereador Maicon explicando que ele não tinha tido acesso ao projeto e que ele tinha sido votado, né? Ele até fez esse vídeo, tinha votado achando que era o projeto que tinha sido acordado. E aí eu fui entender a partir dali, porque até então eu estava muito chateada, a gente conversou muito, eu falei, pô, Maicon. E aí depois eu vi o vídeo, eu falei, caramba, respira, porque você já passou por isso em 2021, e eles podem ter passado agora. E eu fui entendendo isso, que provavelmente então, os vereadores não viram, foi o segundo vídeo que eu vi, né, do vereador Maicon. E a partir dali eu falei, eu preciso fiscalizar, eu preciso vigiar isso no Prev Campus, porque essa lei foi tão corrida que o artigo 17 veio com problema, e ela tinha que voltar novamente para a Câmara para alterar o artigo 17. E a partir dali nós ficamos, a diretoria do sindicato, vigilante. Nós temos diretores que são conselheiros, está aqui ele, o Douglas Escocar, Graciane Ribeiro, acho que também está, né? E Luiz Henrique Porto também, acho que Genivaldo, e alguns diretores que são conselheiros, ficamos todos vigiando muito. Essa lei precisa voltar com a gente sabendo. Ela não pode passar de novo sem a gente saber, porque o que foi acordado não foi o que estava lá. A gente sabia da Lei 28. O que a gente não sabia é que ia para o texto o que não foi acordado. O que nós não tínhamos conhecimento é que o projeto feito, e está aqui nesse telefone, o áudio, né, do presidente na época, Fábio Ribeiro, dizendo, sim, Elaine, vai ser igual ao do governo do Estado. Isso não foi. Essa Lei 27 e 28, ela veio rasgando, destruindo os nossos direitos, fazendo com que a gente trabalhe a mais para tentar 100% do salário. Mas é só tentar. Sabe por quê? Porque nela também consta, lógico, tem que constar, isso é constitucional, uma aposentadoria compulsória. Então, se você diz que eu tenho que trabalhar até 80 anos para eu ganhar 100%, mas com 75 eu sou compulsoriamente, eu tenho que sair, eu não vou levar o 100%. Então, ela me dá, mas ela não me dá ao mesmo tempo essa oportunidade. Então, nós precisamos rever essa lei, nós precisamos conversar sobre ela. Nós estamos vigiando esse retorno dela há 2 anos. E agora, enfim, ela volta. Ela volta para uma chamada consolidação, quando, na verdade, ela tem alterações. Como, por exemplo, o artigo 14 dela, se eu não me engano é o 14, eu posso ver aqui e passar para todos vocês, porque hoje é um debate, né? Da 28 para de agora, corta os aposentados. Da 28 para de agora, corta os aposentados. Lá na 28 é o 14, nesse projeto não. Porque, como é uma consolidação, há uma alteração de números, né? Então, ela acaba não ficando na mesma numeração de artigos. O 17 lá da outra, por exemplo, aqui é 21, porque é uma consolidação. Só que nessa consolidação, tem momentos que cortam o inciso 1. Aí você vai na 28, está inciso 1 e 2. Aí você vem aqui, está inciso 2. A 1 já não está mais. Então, o que está sendo cortado? O que está sendo modificado? O que nós queremos aqui? Nós pedimos audiência para ter espaço de diálogo, para junto entender o que está sendo cortado, se de fato é necessário para a emenda 103. Nós precisamos conversar, porque o que a gente está discutindo agora são vidas. Nós estamos falando de 20 mil famílias, nós estamos falando de média de 80 mil pessoas. Nós estamos falando também de quebrar o comércio, porque se a gente não tem dinheiro, a gente não compra. Então, a gente está falando de Campos, de toda essa cidade. Nós precisamos apenas de tempo com o governo ou com os vereadores da base para juntos dialogar e ver o que é possível tirar daqui. Se, de fato, algum vereador, e eu acho que a maioria não entendeu o que estava passando, porque o artigo 8º, por exemplo, que a gente pede para retirar, e ele precisa ser excluído, ele fala só assim, e aí, né, é difícil mesmo, não sei se o doutor Fabrício vai ler, que eu esqueci o óculos. Só Deus na vida. Ele fala de adequação à Constituição. Ele cita apenas números.
referenda o artigo tal, do inciso tal da emenda 03. E aí, o que é isso? E aí, vocês acabam aprovando, porque é natural que, como a Aline é a minha secretária-geral, quando ela chega na minha sala e fala, toma aqui, assina, eu assino. Eu assino, porque a gente fez um acordo na diretoria, a gente combinou de fazer um ofício, ela traz o ofício para mim e eu assino. Porque eu confio na Aline, ela é do meu time, né? Ela é da minha diretoria. Lá dentro, quando nós estamos juntos, nós somos um só. Então, acredito eu que, ao vocês votarem, em 2022, uma taxa extra para os aposentados, vocês não tinham atentado que essa referência era uma taxa extra para os aposentados. Acredito eu que, se vocês soubessem que estava ali uma taxa extra para os aposentados, podendo ter mais uma mensalidade concomitante a isso, vocês não teriam votado, teriam dialogado mais. Só que qual foi o erro da época? Não tínhamos tempo. Lembra? Não tínhamos tempo. Tinha que passar correndo, porque senão ia ficar sem certificação. E aí a gente não tinha tempo para debater isso, porque só conseguimos abrir essa porta bem no finalzinho. Hoje, nós ainda temos um tempo, acho que de repente uma semana, 10 dias, e a gente está aqui à disposição para dialogar, para olhar o que pode ser retirado. Vamos revogar o artigo que precisa revogar. Vamos tirar isso dos aposentados. Eles não podem, isso não pode passar novamente. Não é possível que a gente entenda que esse aposentado, que ganha um salário mínimo, que tanto fez para esse município, precise pagar taxa extra para cobrir um rombo. Não é possível. E aí eu não estou falando assim de ilegalidade. Ah, mas Elane, lá no INSS é assim. Mas aí o que a gente tem que lembrar, gente? Simples assim. 1 Coríntios 6,12, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A gente precisa pensar disso. Se eu fizer isso, o que eu estou fazendo com o próximo? Eu posso fazer isso com o próximo? Eu tenho certeza que, se a gente parar para pensar, dialogar, não. Nós não precisamos fazer isso com o próximo. Nós já colocamos uma alíquota de 14% para o servidor, obrigatoriamente. E aí, gente, foi obrigado, por causa da emenda 03, porque existe um déficit no Previcampus. Ah, não tenho culpa do déficit? Também não. Não foi você, não foi eu, mas a lei, a 103, a emenda, obrigava. Então, a gente não tinha que fazer. Era isso. Não tinha solução. Mas essa mesma emenda que obrigava o 14, ela permite 28 para o patrão. Então, a gente precisa pensar, se tem um rombo, ele não pode ser de novo nesses servidores que estão aqui, com salário deficitário, com prejuízo de 48% de reposição inflacionária que não tiveram durante 7 anos. Não pode ser eles de novo. No 8º nós vencemos e conseguimos, foi 7. No 8º nós conseguimos juntos. E é esse o nosso pedido só. É um diálogo. É abrir portas para conversar. É ver o que pode ser feito. Se a gente pode fazer isso, já que nós estamos vivendo um novo tempo, nós não estamos vivendo aquele tempo que nós vivemos, né, lá do passado financeiramente. Ah, mas tem problemas com a folha, né, de não poder pagar o servidor. Não estou falando de reposição inflacionária de LOA. Não estou falando disso. Estou falando de previdência. É outro assunto. Estou falando de a gente poder, nessa emenda do 03, aumentar a alíquota patronal para que a gente tire esse déficit do cálculo atuarial. E aí, vereador, eu sei que você foi presidente, né, do Conselho no Previcampus, esteve junto comigo lá durante um período, e você sabe que o que eu estou falando é permitido. Eu não estou aqui falando nenhum absurdo. Eu estou aqui pedindo que a gente divida essa conta, porque nós já pagamos quando fomos a 14%. Nós já pagamos em vários momentos que o emenda 03 exigiu. Nós só não podemos pagar de novo. É espaço para dialogar, é espaço para negociar, é tentar achar um meio termo, para não colocar apenas essa conta nos servidores públicos, porque nós vamos morrer de fome se a gente se aposentar com 60% da média. E aí eu queria saber de vocês sobre o artigo da pensão por morte,
se não é necessário dialogar sobre isso, porque esse artigo fala de 10%, de 60% da média. Isso, o Leon que defende a causa de realmente crianças, né, chances atípicas, até mesmo para elas, nem salvou. Sabe? Imagina uma criança dessa, se o pai vier a falecer, essa criança vai receber 10% da média de 60%. Ela não vai sobreviver, Leon. É impossível isso. É impossível. A gente não conseguiu ter nenhum olhar para essas crianças nesse projeto. Esse projeto foi feito pela FIA, lá, a Lei 2022, e hoje foi feito pela, deixa eu até anotei aqui, Sercomprev. Essa foi a empresa contratada. Essa empresa não teve um olhar de inclusão. Essa empresa não olhou para os nossos filhos. 10% de 60% de média. Que tensão é essa que a gente vai deixar se a gente acontecer alguma coisa com a gente? O que é isso? Vai sobreviver como essa criança, gente? Ah, mas isso passou em 2028. E aí a gente vai falar, gente, mas isso passou em 2028. Mas isso precisa ter derrubado, gente. Se passou e vocês não viram, pelo amor de Deus, retirem isso agora. Nós estamos pedindo isso, por favor. Retirem isso. Eu acho que todo mundo está sujeito a errar. A gente precisa pensar. Isso que está sendo dito, Marquinhos, a gente precisa pensar o que eles estão dizendo, que está todo mundo muito nervoso com tudo isso. O que nós estamos dizendo é que a falta de concurso público faz com que o cálculo atuarial fique maior, porque a gente não tem a contribuição. Né? O RPA não contribui. Então, a gente enxerga um valor X e um valor Y de aposentadoria na hora de fazer um cálculo atuarial. O que é um cálculo atuarial? É você fazer um estudo de quem vai aposentar, quanto tempo vai aposentar, se vai deixar beneficiários, se vai deixar pensão, se não vai. E aí, quando a gente olha para isso, para esse montoeiro de servidores públicos, né, para se aposentar, e a gente não vê ninguém chegando para contribuir, o cálculo atual fica muito maior. Então, a falta de concurso público também nos prejudica. Não é apenas o que aconteceu em 2015, não é o que aconteceu lá, também a falta de concurso público. Então, acho que penalizar a gente não é uma boa solução. De verdade, o que nós fizemos, todo esse movimento durante essa semana, foi um pedido de socorro, porque nós estávamos desde 2022, né, lutando, esperando para modificar isso. A gente sabia que Conselho Deliberativo não é espaço para modificar leis, é aqui o lugar. Quero de verdade aqui, Maicon Cruz, te pedir desculpas se eu não consegui entender que você foi enganado. Fiquei muito nervosa e porque o que está sendo dito aqui é muito sério. Né? Então, quando eu olhava para vocês, falava, cara, vocês aprovaram isso. Eu não tinha entendido. Quando eu vi o seu vídeo agora em outubro, eu entendi o que você falou. E eu passei por isso em 2021. Aqui ninguém quer protagonismo de nada. O Ciprozep, Elane Leão, nós não queremos nada disso. Vocês podem mudar isso junto com o nosso jurídico. A gente só está pedindo socorro. Não façam isso com a gente. Não passe essa lei assim. Essa PL 165, ela não é apenas uma consolidação. Ela tem alterações nela e a gente pode mostrar isso para vocês.
Só vamos marcar uma reunião, marcar um encontro, dialogar, mostrar isso. Porque nós precisamos salvar os servidores públicos que estão massacrados demais nesse município, sem condições de trabalho. Com salário defasado. É isso. Estamos à disposição, a gente segue à disposição e tenho certeza que o que nós queremos é achar uma solução. Mais nada. Nós não queremos mais nada, só queremos uma solução. Porque a gente está seguindo para a morte, a gente está seguindo para a fome, a gente está seguindo para uma situação emergencial, em taxar um aposentado, uma taxa extraordinária, em caso de déficit na Previdência que tem déficit. Em taxar mais uma mensalidade, se necessário for. Isso é um absurdo, gente. É um pedido de socorro para cada um de vocês. Obrigada.